Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Vamos todos fechar os nossos olhos, concentrar na imagem e no poder divino de Jesus Cristo, orar e pedir que os Espíritos de luz nos abençoem nesta reunião deste domingo e nos permitam, com o mais elevado espírito de serenidade, de paz, de união, de fraternidade, de perdão, podermos assimilar as mensagens que vamos receber agora. Assim seja. Complementando sua informação sobre a inscrição do MEP, pode ser feita no site da FEGO. Vamos ouvir agora a palestra com o nosso irmão e amigo Ney, que vai falar sobre a importância da reencarnação. Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância da reencarnação, mas vamos inicialmente fazer algumas considerações que Kardec, no início da codificação, precisou tomar como providências para que chegássemos então a essa ideia da reencarnação. Allan Kardec era um professor, emérito, também do Instituto Pestalozzi, e sempre que havia alguma coisa diferente que precisava ser estudada, ele era a pessoa de confiança. Então havia uns grupos recebendo, por brincadeira, aquele fenômeno das mesas girantes. Igual o pessoal coloca as letras e brinca com o copinho para ver se os espíritos trazem alguma mensagem, tinha essa brincadeira na época na Europa, e o pessoal então chamou o Kardec: olha, você não quer ir lá para a gente estudar isso, para a gente ver, dar a sua opinião? Ele respondeu o seguinte: o dia que alguém me convencer que mesa tem cérebro e nervo, eu vou. Passou um tempo, o pessoal ainda insistindo com ele, falou: Kardec, é o seguinte, as mesas agora estão dando respostas inteligentes. Ele demorou um pouco mais e depois foi lá ver essa história de perto e fez a primeira pergunta para as mesas: como é que você, sem cérebro e sem nervos, dá respostas inteligentes? E a resposta foi fantástica. Veio pela linguagem das pancadas a seguinte resposta: não sou a mesa quem dá essas respostas inteligentes, somos os espíritos, as almas dos homens que viveram na terra. Aí ele achou muito interessante, porque se aquilo fosse verdade, estava provada a sobrevivência da alma. Então essa é a questão inicial: a alma sobrevive ou não sobrevive? Se a gente imaginar que não tem nada, morreu, acabou, a vida é materialista, de uma forma material mesmo, começa lá na concepção, termina quando morreu. Então, pensar em reencarnação, pensar em responsabilidade com a nossa vida, não faz o menor sentido. O nosso amigo Divaldo Pereira Franco comenta de um senhor, um médico psiquiatra, que chegou pedindo auxílio da doutrina espírita, chegou até ele com um drama muito complexo. O filho de 16 anos perguntou para ele: pai, tem alguma coisa depois da morte? Não, não tem, meu filho. Tem certeza? Tem certeza. Passou um tempo, o menino se recolheu e eles escutaram o estampido do revólver. Suicidou, usando o revólver do próprio pai. E aí ele perdeu
tudo aquilo de certeza, de crença que todos nós carregamos quando a gente não tem nenhum problema mais sério. Mas quando a coisa bate na nossa porta com força, a gente começa a pensar diferente. Então, se nós somos daquelas pessoas que não temos tanta certeza, pelo menos devemos abrir a porta para a dúvida. Não devemos afirmar coisa que nós não temos certeza. Então, às vezes as pessoas nos perguntam, Deus existe? Sim, eu acredito que existe. Eu acredito que existe. Então me prova. Aí a gente é que tem que provar para a pessoa. Mas o contrário também é verdadeiro. Você acha que não existe? Acho, então me prova. A reencarnação existe? Eu acredito que sim, todas as evidências levam a isso. Então me prova. E aí a gente tem muitas provas na doutrina espírita. Mas, se a pessoa não acredita, então ela que tem que provar que não existe. E os argumentos a favor da reencarnação são infinitamente maiores do que os argumentos contrários à reencarnação. Então, Allan Kardec começa a fazer as perguntas que a gente tem no Livro dos Espíritos, a primeiro, que é Deus. Então, ele não perguntou assim, bagunçado, não. Ele perguntou organizado, que é Deus, que provas se pode dar da existência de Deus. Outra coisa muito bacana, né, para quem está começando na doutrina espírita e ainda não tem essa informação, é que o Kardec não tinha um médium lá do lado dele, ele perguntava, o médium psicografava ou respondia. Ele fez a mesma pergunta e mandava para médiuns da Europa inteira, até fora da Europa. O que ele queria? Ele queria ver se as respostas batiam. E aquilo que não era coerente, ele descartava. Né? Então, se você for lá ver o que é o Espiritismo, que é um livro pequeno que explica todas essas coisas, você vai ver que o Kardec organizou. Então, não é o pensamento dele, é o pensamento dos espíritos que ele fez questão de checar de várias formas. E aí ele foi obtendo as respostas. Filosoficamente, a gente sempre pensa nisso. Bom, se Deus existe, né, e tem lá no Livro dos Espíritos os atributos de Deus. Se Deus existe, Deus tem que ser bom, tem que ser justo. Né, e essa parte da justiça já chama atenção. Se houvesse apenas uma vida, Deus não seria justo, porque tem pessoas que nascem com deficiência, um bebê. Se for só uma vida, o que ele fez para nascer com deficiência? Já não temos uma resposta satisfatória. Tem pessoas, meus amigos, que têm um corpo físico impecável, belo, maravilhoso e que usa para fazer o mal. E tem pessoas boas que se arrastam para tentar fazer algum bem. Não faz sentido. Tem gente que nasce num lugar de extrema pobreza, né? Em países que tem um campo minado, ainda bombas estouram, arrebentam as pernas daquela pessoa. Tem gente que nasce em países ricos e não trabalha, não faz nada. Qual o critério? O da matéria? O de nascer aleatoriamente em qualquer lugar? Seria justo? A gente vê que o sofrimento ele acontece também com os animais. Por quê? Que karma que tem um animal que tem uma catarata? Né? Então, tem desafios para a gente pensar. E se Deus criasse as pessoas totalmente diferentes, todos os seres, e cada um sofrendo para depois não ter nada de importante com isso, então ele não seria justo. Esse é um argumento muito forte sobre a reencarnação. O que explica que nós somos descendentes de nós mesmos. Aquilo que nós fazemos, nós somos herdeiros. Se for coisas boas, nós continuamos. Né? Livres, vai em frente. Fez o pré-primário, segue em frente. Primeira série para você, meu filho. Fez mal, repete. Repete. As mesmas lições, outra turma, insiste ali até que você... É castigo? Não. É livre-arbítrio. Você pode não querer progredir por um tempo, mas aí a hora que você decide, você tem que voltar lá e adquirir aquela base que os outros já adquiriram. Então, começa a haver aí com a ideia da reencarnação uma justiça, onde Deus
que nos criou todos, sem exceção, simples e ignorantes, vai dando a cada um de nós o resultado das nossas ações. Então, nós começamos a progredir gradativamente e aquilo que nós fizermos de bom conta ao nosso favor. Aquilo que nós fizermos de menos bom ou de ruim, a gente precisa reconstruir. Então, nós temos algumas situações, eu vou citar aqui o livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, o espírito é o André Luiz. Lá tem um caso de reencarnação que é do Segismundo. Esse nome é estranho, né, gente? Eu acho que o André Luiz e o Chico Xavier, eles tiveram cuidado de colocar nomes bem diferentes, assim, para a gente não ficar colocando nos nossos filhos. Senão todo mundo colocaria. Então, eu não vi nenhum Segismundo até hoje. André Luiz eu já vi muitos. Aí tem outro mentor que chama Calderaro. Estranho os nomes, né? E eles vão... Porque a gente, quando coloca o nome, a gente quer acreditar até que seja um espírito daquele nível, né? Isso são ilusões, cada um é o que é. Então, lá tem a reencarnação do Segismundo. Missionários da Luz, quem quiser ler, por favor, confere lá. Mas antes desse capítulo, tem um outro que chama Preparação de Experiência. O Segismundo foi um camarada o seguinte, numa encarnação passada, ele apaixonou pela mulher de um amigo, desafiou ele para um duelo e matou esse amigo. Certo? E aí, os três sofreram muito. O cara foi vítima do homicídio. Naquela época, a mulher ficou muito magoada com ele, né, não o quis. E, infelizmente, né, 100 anos atrás, a maioria das mulheres que se separavam acabavam sendo vítimas da prostituição, e foi o caso dela. E ele ficou carregando consigo essa mágoa. Então a vida, os três sofreram muito no plano espiritual, e manda a lei que nós deveremos reverter os laços de mágoa, de ódio, para o amor. Então reencarna de novo o casal, e depois de alguns anos deveria receber esse amigo lá do mundo espiritual para continuar a jornada e colocar o coração em ordem. Só que ele explica lá, durante o processo da reencarnação, a mãe e o pai, em desdobramento espiritual, enquanto dorme, os espíritos se livram, né, se liberam do corpo e reencontram os futuros espíritos que vão reencarnar. Então tem um planejamento, tem uma ordem para isso. Só que toda vez que aquele paizinho tomava contato com o espírito reencarnante, ele tinha medo. Ele não confiava. Ele sentia que estava tendo um pesadelo, reminiscências que estavam no inconsciente, daquele espírito que um dia teria tirado a vida dele. Então ele negava a vinda do espírito, estava chateado, triste, e segue o diálogo deles, dos espíritos superiores, para ajudá-lo a aceitar a reencarnação daquele filho. Daí a gente já começa a ver que os nossos filhos, nem sempre eles se harmonizam conosco. Nem sempre a gente se harmoniza com eles. Não é que não ama, não harmoniza. Tem um certo medo, tem uma certa desconfiança. Isso é para a gente abandonar, sair, fugir? Não, é para a gente trabalhar. Às vezes, entre marido e mulher, isso também acontece. Né, esses tempos, atendendo uma pessoa na terapia, ela me falou o seguinte: olha, eu vejo meu marido dormindo, eu tenho medo. Eu tenho a sensação que ele vai fazer alguma coisa comigo, que de uma hora para outra ele vai levantar e vai me matar. A pessoa tem aquela impressão, é interna. É claro que isso é para ser trabalhado, a doutrina espírita está aí, o tratamento espiritual está aí para nos ajudar. Mas são coisas que acontecem no nosso mundo interno que a gente mesmo não explica. Né? Outra vez atendi um moço lá na entrevista do pai para o tratamento espiritual, e ele falou o seguinte: toda vez
eu adoro, eu amo a minha esposa, mas toda vez que ela chega em casa eu sinto mal. Eu sinto uma coisa, um aperto no peito, uma coisa tão estranha. O que pode ser isso, gente? Reminiscências de outras vidas. Para quê? Para ser superada. Então, quando a gente entende a lei da reencarnação e sabe que nós não somos vítimas de ninguém, a não ser das nossas ações, a gente começa a trabalhar a vida com mais respeito, com mais educação. Né? O André Luiz chega a falar lá no mundo espiritual de um lugar onde eles fazem projetos do futuro corpo do reencarnante, vendo detalhes, minimizando, às vezes, coisas que poderiam prejudicar o espírito. E ele narra lá uma história de um homem que mata um outro numa briga a facadas. Né? Foi no ventre, no colo descendente, aqui na região do abdômen, ele mata o camarada. Vai para o mundo espiritual, sofrem os dois, e ele se arrepende profundamente do que fez. E depois, na hora de reencarnar, ele pede ao mundo espiritual que mantenha uma lembrança, alguma coisa para que ele não incorra no mesmo erro. Então, eles explicam que ele teria uma deficiência no seu intestino, no colo descendente, que desde muito cedo, aí vem as doenças, né, congênitas, desde muito cedo, ele já iria apresentar dificuldades que exigiriam dele cuidado de alimentação, médico, tempo, a vida inteira, para que ele não pudesse falir de novo. Então, aquela bagunça que a gente faz hoje achando que não vai ter consequência nenhuma, depois a gente tem que corrigir. A mais comum delas é assim: eu tiro a vida do meu semelhante. Como que eu posso quitar diante da lei? Devolvendo a vida para ele sendo pai. E aí, ao devolver, eu vou receber um espírito que confia em mim ou não? Não confia. Vai me dar trabalho ao extremo e eu vou estar disposto a fazer isso. Claro que ninguém é anjo, né? Se a gente tem uma prova assim em casa, naturalmente que a gente se irrita, desespera, mas a tarefa é manter firme para que a gente possa reconstruir os laços de amor. Então, o André Luiz mostra esses detalhes todos, gente. É muito bom a gente poder ler obras. E no caso do livro, da série André Luiz, não tem uma frase perdida. Cada coisa se harmoniza com a lei, com a obra do Kardec e a obra dos bons espíritos. Então, quem quiser ver isso com detalhe, eu recomendo esse livro, Missionários da Luz, onde você vai poder ver os detalhes da reencarnação. E fica aí, então, um desafio para nós. O que podemos trazer disso tudo para as nossas vidas? Como que nós podemos usar a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, para viver melhor? Começando uma nova sementeira. Acontece que as ideias da sombra, se vocês estão mais habituados a ler a obra de Joana de Ângeles, ela usa muito os argumentos da psicologia, junguiana principalmente, e ela fala disso, de máscara, de sombra, de eu superior. Então você vai ver lá que as ideias da sombra, elas brotam em nós. Né? Por quê? Porque contra esse desejo nosso de acertar, a gente tem encarnações incontáveis, onde a gente era menos evoluído. O processo de evolução propõe isso, ninguém retrograda. Então, nenhum de nós foi melhor em encarnações passadas. Essa é a melhor versão que a gente tem. Mas nós, quando conhecemos o Espiritismo, nem sempre a gente olha para isso assim. Uma mulher, certa vez, foi visitar o Chico Xavier e falou: Chico, eu me lembrei de uma encarnação em que eu era um espírito muito evoluído e doei a minha vida, né? Fui comida pelos leões num circo. E, ao lembrar disso, nessa época, eu fui uma mártir. E você, Chico, quem você era? Ele falou: a pulga do leão que te comeu.
Então a gente se acha que a gente é muita coisa, mas os espíritos mais evoluídos, eles têm noção. Há 2000 anos, meus amigos, nós não éramos muita coisa boa. Se o Emmanuel, no livro Há 2000 anos, fala da dificuldade dele como senador romano, um homem orgulhoso, né? Com todas aquelas dificuldades, e nós vamos nos achar mártires e ainda estamos precisando de encarnar, por quê? Não faz sentido. Né? Um outro caso muito curioso que o Divaldo conta, ele foi numa cidade, né, ele fala do sul, naturalmente, para não identificar, e o dirigente do centro falou: Divaldo, eu estou com um problema sério, porque eu sou casado há muitos anos e apaixonei por uma colega aqui do centro. Eu tenho 25 anos de casado e eu preciso de resolver esse problema. Eu quero casar com ela. Ela é minha alma gêmea. E eu queria pedir para você, eu tenho um plano, olha bem, usando a reencarnação. Eu tenho um plano de você fazer o seguinte: pedir o doutor Bezerra de Menezes para desencarnar minha esposa. Gostaram? Isso é sério, gente. Desencarna minha esposa. E eu caso, então, com a minha alma gêmea, e a minha esposa volta como minha filha, nossa filha, e a gente segue a vida, né, harmonizados. O que você me fala? O Divaldo falou: vou falar com o doutor Bezerra de Menezes, quando eu encontrar com ele e tal. Diz que orou muito por aquele homem, ele tem uma cadernetinha que ele coloca o nome das pessoas, né? Orou muito por aquele homem e foi embora. E passou um tempo sem voltar naquela cidade, esqueceu da história. Desligou, cuidar de outras coisas. Encontrou o Bezerra de Menezes várias vezes, o Bezerra nada, silêncio sobre o assunto. Aí quando era para ele voltar na cidade, o Bezerra de Menezes falou: oh, nós temos uma solução para o nosso amigo. E aí propôs a solução para ele. Ele chega na cidade, a primeira coisa: Divaldo, estou ansioso esperando a resposta do doutor Bezerra de Menezes. Aí ele falou: o doutor Bezerra propôs o seguinte: a sua esposa está muito bem, a sua namorada ou apaixonada também está muito bem. Ele propôs de desencarnar você, para você voltar depois harmonizado com ele. Aí o homem pulou: Deus me livre, o que é isso? Então são essas coisas assim que quando a gente está estudando um tema, a gente compreende o lado filosófico, mas na prática a gente volta para o estágio evolutivo que a gente está e está tentando resolver sempre as coisas do nosso jeito. O espírita nunca vinga de alguém. Ele fala: a lei de causa e efeito vai te pegar. E eu vou estar lá assistindo e sorrindo nessa hora. Então a gente não vinga, né? Você vai ver, você vai achar uma pessoa igual a você, que vai fazer com você o que eu queria fazer e não tem coragem. Mas não é essa a proposta da doutrina espírita. A proposta é que a gente atravesse. Só tem um jeito de superar o sofrimento: atravessando. Não tem outro. Se a gente recuar, a prova continua nos esperando. Né? Se a gente seguir de qualquer jeito, a gente cria novas responsabilidades kármicas. Né? Tem lá no livro Consolador: qual a diferença entre provação e expiação? E o Emmanuel responde: a provação, que é prova, serve para ver se nós já aprendemos a lição. Então a provação é você ter que subir uma montanha para ver o seu desempenho físico. E a expiação é você subir de novo a mesma montanha, tirando do caminho os espinhos que você esparramou na vida alheia. Então, às vezes, para subir, a gente derruba algumas pessoas, faz coisas erradas, e aí depois a gente precisa corrigir isso. Então, a prova não tem nada de expiação. A expiação tem de prova. Está inserido de novo, às vezes repetido, do lado de pessoas que a gente tem dificuldade, até que a gente supere, não a pessoa, supere a gente mesmo. Esse é o desafio nosso diante da encarnação. Então, meus amigos, é super importante para nós que acreditamos que tem algo depois dessa vida, que nós venhamos entender que a reencarnação é uma bênção, não é um castigo.
Ah, vou ficar com esse marido aqui até o final para depois eu não ter que voltar com ele de novo. Né? Às vezes a pessoa conta para o marido, tem alguns casais lá do trabalho, que trabalham com a gente, fala, não, a gente está só se aguentando mesmo, para depois a gente já ficar livre um do outro. Né? Não entendeu ainda a doutrina espírita. Tá bom, faz assim, mas o projeto é de amar. E quando a gente ama mesmo, a situação modifica. Porque a gente respeita até a decisão do outro, caso essa pessoa não queira continuar. Então existe um amor, não um amor apegado, um amor respeitoso. E não precisa estar casado, não. Se você não suporta a ideia de que o seu namorado vai terminar com você, ou a sua namorada, pensa bem, já existe um apego excessivo que vai prejudicar a relação. Então não é uma pessoa que completa a outra. A gente vê isso lá no Livro dos Espíritos. Deus, na teoria das almas gêmeas, Deus cria a alma aos pares. Os Espíritos falam, não, cada um é uma individualidade. Não são duas metades de laranja que viram uma. São duas laranjas que se juntam. E se a gente acha que alguém vai preencher o nosso vazio interior, é a maior ilusão que a gente tem. Quem tem aí muitos anos de casado sabe disso que eu estou falando. Não é o outro. É a gente que preenche o nosso vazio. E quando a gente está pleno, a gente é um companheiro melhor, um filho melhor, um pai melhor. E essa dor do vazio, eu não sei se isso consola, mas geralmente ela nunca acaba. Dor, né, gente? Se você for ver os conceitos da psicologia, uma das coisas que a gente aprende lá é que essa dor do vazio ela não acaba porque é igual respirar. Você enche o pulmão de ar. Chega um momento que não é mais possível. Aí você solta o ar. Quando a gente está com o pulmão muito cheio, a gente está num momento de tensão. A tensão muito alta gera angústia. Então a gente sente um certo desconforto, aí você solta o ar e aí vem a descarga e relaxamento com uma certa dose de prazer, de plenitude. Mas se a gente soltar o ar ao máximo, chega um momento que a gente vai estar na ansiedade, buscando ar. E viver o quê? As duas coisas. Estações do ano, frio, calor, né? Primavera, verão, outono, inverno. Então, se a gente fosse pleno, não tivesse nem essa sensação de vazio, nós pararíamos, a gente estacionaria. Por isso que o vazio nos impulsiona em busca de outras pessoas, em busca de um trabalho, em busca da assistência social. E aí nós vamos vivendo, respirando diante da vida. Então, se a gente acha, é uma ideia romântica, né, que a gente vai encontrar alguém que vai nos preencher, e a gente preenche a pessoa, está errado. Duas pessoas que se equilibram bem, se juntam e vivem melhor. Aí não tem essa dependência tão grande, essa exigência. E essa expectativa, mais da infância, de que do lado de fora tem soluções para as nossas vidas. Então, o que a doutrina espírita propõe para a gente? Que a gente faça uma análise. Jesus fala lá, e quando orardes, entrai para o vosso quarto íntimo, né, e reveja o que está dentro de nós, e Deus, que é nosso Pai, que sabe o que está dentro de nós, vai atender aquilo que a gente está pedindo. Então, é uma coisa de olhar para dentro. Evolução é isso. Né? Se você é um esportista e quer superar o seu adversário, você precisa superar os seus limites. Não tem como superar o outro sem melhorar, né, o seu desempenho. Então é sempre conosco. O outro é o palco, o outro é o espelho, é a pessoa que mostra aquilo que a gente não quer ver. Né? E aí a gente pode trabalhar junto. Como? Saindo da criança espiritual para o cooperador espiritual. A criança espiritual, ela exige. Quando nós estamos na criança, nós achamos que a culpa dos nossos problemas é sempre o outro, é o mundo, é a política, é o governo, é alguém. Quando nós descobrimos que a responsabilidade da nossa evolução é nossa, então nós começamos a trabalhar melhor, estudar mais.
cuidar da nossa saúde, fazer atividade física. Onde que você vai morar aos 80 anos? Nesse corpício. Certo? Aos 90 também, eu não sei a casa. Às vezes pode ser um abrigo para idosos. Não sei o que estava reservado para a vida de cada um de nós. Mas uma coisa é certa, você vai estar vinculado a esse corpo até o último dia. Cuida dele, ninguém vai fazer isso para nós. Não tem como alimentar no nosso lugar. E a doutrina espírita reforça isso, sim. Né? E tem passagens do Evangelho fantásticas. Brilhai a vossa luz. Né? Amai com todo amor. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E aí Jesus deixou infinitas frases de amor para que a gente volte para nós mesmos e possamos ir fazendo esse trabalho, aproveitando a reencarnação para nos tornarmos pessoas melhores. Qual o maior tesouro que um ser humano tem na Terra? Recurso. Negócio chamado tempo. Não volta. O pessoal fala tempo é dinheiro. Maior besteira que existe. Com tempo você pode ganhar dinheiro. Mas se tempo fosse dinheiro, quem é rico compraria mais uma semana de vida. Não compra um minuto. Não serve para nada. Serve para dar confusão com os herdeiros, dependendo de como foi, né, o movimento com a criação, as crenças e essas coisas. Então, o maior patrimônio que o ser humano tem ao reencarnar é o tempo. E lá o André Luiz fala no mesmo livro, Missionários da Luz, quando está falando com o Segismundo, olha, numa conversa anterior, tomara que você vá lá, reencarne e volte como completista. O que é isso? É o espírito que aproveita todas as oportunidades e chega no mundo espiritual, tipo assim, 100% aproveitado do meu tempo, do meu corpo, de tudo. E ele fala, e tem esses espíritos mesmos? O André Luiz pergunta, fala, sim. Muito raramente alguém consegue. E quando consegue, não é gente famosa. Geralmente é gente que passa meio despercebido. Tem hora que os espíritos desanimam a gente, né? Que a gente fica imaginando assim. Outra coisa que ele fala lá, vê uma moça fala, eu quero reencarnar. E estou trazendo meu mapa reencarnatório. Eu queria tirar aqui do projeto uma beleza que está muito boa aqui para mim. Eu quero ser menos bela. Porque isso vai atrair muita dificuldade para mim. Eu pensei, gente, eu queria ser bonito, agora não vou poder nem na próxima encarnação pedir isso, porque vai me atrapalhar. Então tem hora que os espíritos complicam os sonhos que a gente tem. Mas, enfim, faz para nós aquilo que é melhor. Então que Jesus nos ampare, que Ele nos ilumine, que nós possamos nos fortalecer no lugar onde estamos. Lembrar que a gente tem todo esse consolo, mas que nós seremos sim testados. Um engenheiro que se forma e constrói uma ponte, e essa ponte vai passar veículos. Ele sabe que aquele projeto que ele vai construir depois vai passar por provas. Vai ter um momento daquela ponte que ela vai estar totalmente carregada de caminhões com a carga máxima. Não tem jeito, é para isso, e ela deve suportar. Então tem momento das nossas vidas que nós vamos ser chamados, não por castigo, mas nós vamos ser chamados a executar aquilo que a gente acredita. Quando? Quando falece um parente nosso, quando um filho vai para um caminho que a gente não quer. Não precisa ser coisa grave, não. Às vezes não quer estudar, quer só trabalhar. Quer mudar de país, quer viver a vida de um jeito diferente. Aí a gente começa a perceber que nós precisamos confiar em Deus. Quando a gente tem um filho com alguma deficiência, hoje se sabe, lá na gravidez, e a mãezinha já entra em desespero. Então as coisas acontecem conosco, meus amigos, para que a gente venha ir fortalecendo o nosso coração, a nossa alma, na direção da fé. Na verdade, é a única coisa que segura a gente quando a prova bate na nossa porta. A razão vai embora, a lógica deixa de existir. O Einstein tem até uma frase muito legal. Em tempos de crise, só uma coisa é superior ao conhecimento,
que é que poderia? Porque quando está tudo bem, gente, a gente usa o conhecimento. Isso vale na profissão, vale para tudo. Ele responde, a criatividade. Você vai ter que tirar alguma coisa do que você não sabe para solucionar. Ainda ele fala, os problemas não são solucionados no mesmo nível que eles são concebidos. Então, para resolver dificuldades, a gente tem que mudar de nível. É o joguinho lá de videogame que fala, ó, mudei de nível, aqui eu já venço todas. Aí a gente vai mudando de nível, mudando de série e nos tornando pessoas cada vez melhores. Então, que Jesus nos ampare, nos ilumine, que cada um de nós possamos voltar para as nossas casas. Se a gente não está mais esclarecido, pelo menos que a gente volte com um pouco mais de consolo no coração para seguir a nossa tarefa e cumprir a nossa missão aqui na Terra. Gratidão a todos. Obrigado, gente.